Amigos, inicialmente uma explicação, eu estou refazendo esse vídeo, até o anterior teve algumas visualizações, porque tecnicamente ele não ficou legal, ele estava trancando, então eu estou reiniciando com um outro vídeo, mas o tema é o mesmo, é comentaristas de resultados. Esta é uma matéria bem interessante, porque o que ocorre muito é que por vezes, quando o comentário desagrada um ou outro, o outro, no caso, diz o seguinte: olha, este é um comentarista de resultados, porque ele construiu uma opinião em cima de um fato. Ele não levou em consideração o que aconteceu ou o que poderá acontecer. Eu sou um camarada que procuro fazer comentários exatamente com um contexto, dentro de um contexto. Eu busco o que aconteceu, atualizo, vejo o momento e ainda faço projeções, é questão de comportamento, isso depende de cada um. É claro que o torcedor não, o torcedor é diferente, o torcedor quer curtir o momento. Mas vamos então analisar uma situação muito interessante que ocorreu esta semana com o futebol do Rio Grande do Sul, com a dupla Grenal. Mas para isso, eu quero antes te fazer um pedido. Te inscreve no canal, vem para cá, participa do nosso canal, vamos conversar sobre futebol. É muito legal. Te inscreve no canal, estou te esperando. Eu sou o Darcy Filho. Meus amigos, nós tivemos no início da semana, ou no final da semana passada, a dupla Grenal jogando contra a dupla Caju. O Internacional perdeu o seu jogo para o Juventude por 1-0. E o treinador foi muito criticado e severamente criticado, e eu digo com razão, porque o Juventude foi superior, jogou mais, foi mais inteligente no jogo. O treinador do Internacional errou demais. Depois veio o jogo do meio de semana e o Internacional acabou fazendo 6-1 no Olímpia pela Libertadores, e aí foram só elogios. Olha, eu vou dizer, se o elogio pode ser constrangedor, houve elogios constrangedores sim. Porque o Internacional também naquele jogo, embora tenha feito uma goleada, o Internacional apresentou alguns erros graves no seu sistema defensivo especialmente. E ainda no setor de meio de campo, nós vimos ali que o Edenilson ainda não está sendo aproveitado como deve, não pode, não está recebendo o aproveitamento ideal. Eu ainda discuto o aproveitamento do Yuri Alberto, eu discuto, o Patrick também não tem jogado na sua posição verdadeira, enfim. São os problemas que estão colocados aí e discutidos no Internacional. A presença do Tyson deu um outro equilíbrio ao time do Internacional. Mas passa pela estreia, falta muito, pela movimentação, pela mobilização, por tudo que fez aquele jogo. O Inter obteve uma boa vitória, claro, mas o adversário era muito frágil, o Olímpia, e se levou pouco em consideração este aspecto. Se tratou muito mais de valorizar a vitória do Internacional, o que está correto, mas se deixou para trás de olhar, por exemplo, para alguns erros que estavam ali no domingo, ocorridos contra o Juventude e que não foram corrigidos. E não teve consequência mais séria neste jogo contra o Olímpia pela fragilidade do adversário. O jogo do Grêmio, o Grêmio venceu o Caxias, ainda com restrições, especialmente porque o treinador tem feito as mesmas alterações que fazia o Renato. Então está sempre sendo cobrado, embora tenha melhorado o Grêmio no aspecto físico, na preparação física. Mas no entrosamento, taticamente, a gente ainda não consegue perceber um Grêmio forte como deve ser. Venceu o Caxias, é preciso considerar neste contexto todo que o Caxias está com o treinador saindo, briga de direção, enfim, uma série de problemas. O Grêmio venceu, vem para o jogo de Porto Alegre, com a classificação garantida, não tenho dúvida disso. Mas antes teve ontem aí o jogo contra o Aráguas e acabou vencendo o jogo por 8-0. Foi uma avalanche, foi um horror o adversário do Grêmio. Não teve a mínima chance de reação. A vitória do Grêmio foi merecida, principalmente porque fez os gols, a exemplo do Inter, que se ofereceram para fazer, fez. E foi contundente o Grêmio. Mas é preciso saber se o comentário é de resultado ou não. Porque, por exemplo, o melhor jogador do jogo de ontem foi o Luiz Fernando, escolhido pela imprensa internacional, inclusive, que era contestado. Vamos saber se ele continuará sendo contestado por tudo que ele não fez durante mais de ano que está no Grêmio e pelo que fez somente num jogo como o de ontem. Vamos saber se há comentarista de resultados ou não. Esta é a questão fundamental. O Thuram também fez gol. Vamos saber se o critério
para o Luiz Fernando de 2 gols, assistência, vale para o Thuram, que fez um gol. E brigou, e tentou mais vezes fazer. É preciso fazer todas estas análises. Vamos aguardar. Vamos saber quem é comentarista de resultados. Vamos saber quem realmente sabe dar o devido valor a cada situação. Tá certo? Vamos aguardar, porque amanhã começa uma outra decisão e espero que o pessoal não mude de ideia de novo. Um abraço.